Agora a questão número 4. O vulcão Sangay, no Equador, é o mais turbulento da Terra. Ele é capaz de projetar lava a uma altura de 1,25 km. A velocidade com que a lava sai do vulcão deve ser da ordem de... Despreze as variações da aceleração da gravidade com a altitude. Letra A. 1,8 vezes 10 elevado ao cubo quilômetros por hora. B. 25 vezes 10 elevado à quarta metros por segundo. C. 500 km por hora. D. 140 km por hora. E E. 16 km por hora. Vamos então à solução da questão número 4, onde ele fala que um vulcão ele expele lavas até uma altura de 1,25 km. Eu já considerei que nesse local a gravidade seja 10, tá? E estou desprezando todas as resistências relativas ao ar, tá? E ele pergunta para você qual é a velocidade com que essa lava é lançada, ou seja, a velocidade inicial dela, para que ela atinja essa altura nesse local, né? A velocidade aproximada, que fique bem claro para os senhores, né? Esse problema é um pouquinho de trabalho matemático, tá? Nós sabemos que quando ela atinge uma determinada altura, na altura máxima, que é o caso dessa altura de 1,25 km, a velocidade da lava, logicamente, vai ser zero. A partir do momento em que ela chega lá no ponto mais alto da trajetória, ela vai voltar, né? Então ela para lá no ponto mais alto para depois retornar com a mesma velocidade ao ponto de saída, tá? Eu já percebi também que ele me deu a gravidade, quer dizer, a gravidade foi eu que coloquei, mas a gente considera ela sempre 10. Isso é a minha aceleração, né? É o nosso A, tá? Do problema. E nós temos a altura, que na verdade é o nosso ΔS, né? Então, amigos, eu já sei que equação eu posso usar nessa equação para calcular, né, a nossa velocidade inicial. É a equação de Torricelli, né? Equação de Torricelli é aquela que não tem tempo. Reparem que no problema ele não me dá o tempo. Então eu sei que V2 é igual a V02 mais 2 vezes A vezes o ΔS, tá? Prestando atenção que o corpo é jogado para cima, logo o movimento que ele faz é um movimento retardado. Sendo assim, senhores, eu não posso utilizar a aceleração positiva, ela é negativa porque ele está freando, tá? Outra coisa que é importante, amigos, é o nosso ΔS que está em quilômetro, não pode, né? Vamos passar ele para metro. Então, se eu tenho 1,25 km, é 1,25 vezes 1000. 1,25 vezes 1000, amigos. A nossa altura, ou o nosso ΔS, é igual a 1.250 metros. Ok? Então, essa é a altura atingida pela lava, tá? Em metros. Agora, substituindo os valores. Senhores, a velocidade final é zero. A velocidade inicial é o que eu quero. A aceleração é a da gravidade, então a gente coloca menos 10, porque na subida o movimento é retardado, ou seja, a velocidade ela vai diminuindo, então o movimento é desacelerado, vezes 1.250, ok? Bom, resolvendo essa continha, eu vou ficar com 0 igual a V0 ao quadrado, mais com menos, menos, 2 vezes 1.250 é 2.500, vezes 10, isso dá 25.000. Ok? Bom, vou jogar o menos 25.000 para o outro lado, vou ficar com 25.000 igual a V0 ao quadrado. Sendo assim, V0 ao quadrado é a raiz quadrada de 25.000. Senhores, a raiz quadrada de 25.000, ela não é um valor exato, né? Eu sei a raiz de 2.500. Então, inclusive, dá até para a gente melhorar isso aqui, ó. 2.500, senhores, a raiz é 50. Só que nós ficamos com um zero lá dentro. Então, vai ficar raiz de 10, ok?
Isso aqui, senhores, é medida em metros por segundo, certo? Bom, mas a gente tem várias respostas aí, Douglas. É verdade. A raiz de 10, amigos, já fazendo na calculadora, né? E a gente já fez esse cálculo da raiz de 10, né? A raiz de 10, ela vale 3,16, né? É aquele número lá da ordem de grandeza, hein, amigos? 3,16, né? Se eu fizesse essa conta, 3,16 vezes 50, nós teríamos aproximadamente, senhores, 158 metros por segundo. Então, a velocidade inicial seria 158 metros por segundo, né? Só que esse valor não existe na nossa resposta, correto? Não existe. Então, a gente vai tentar passar isso para metros, ou melhor, quilômetros por hora, correto? Para passar para quilômetros por hora, basta nós multiplicarmos, senhores, por 3,6, né? E fazendo essa continha, né, nós temos 158 vezes 3,6, 3,6, isso daria um valor mais próximo de 500 quilômetros por hora. Então, esse valor aqui é o nosso valor aproximado, certo? Então, o nosso gabarito, senhores, é a letra C. Um grande abraço e até a próxima.